Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos a demonstração de que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para essa prova. A definição de número de Euler é o limite com o x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x, que está elevado a x. Se eu fizer a mudança de variáveis, x igual a 1 sobre t, então fica assim, ó, x, 1 sobre t. Se o x é 1 sobre t, é porque o t é 1 sobre x. Multiplica tudo por t e divide tudo por x. 1 sobre x é igual a t. E quando o t tende a zero, 1 sobre t tende a infinito. De tal maneira que aqui eu coloco t tendendo a zero, isso equivale àquele x tendendo a infinito. Agora sobre a função exponencial de base e a sua inversa, o logaritmo de base e, o logaritmo natural. Se a exponencial pega o x e leva num n, o logaritmo faz o contrário, ele pega o n e devolve o x. O que uma faz, a outra desfaz. Com isso eu tenho o seguinte: a exponencial do logaritmo de x é o x. É aquela história de que eu posso cancelar a exponencial com o logaritmo. Na prática, nós acabamos dizendo assim. O logaritmo tem várias propriedades. Uma delas é a de que o logaritmo de a elevado a n, esse n, ele desce multiplicando. Agora sobre limites. Tem que saber isto. O limite de uma constante vezes uma função. Essa constante vai para fora multiplicando. O limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que o limite da parte de baixo seja diferente de zero. E ainda o limite da função composta. Caso essa f seja uma função contínua, então ela vai para fora. Fica a f do limite da g. Sabendo isso aí e a definição de derivada, dá para encarar a demonstração. Bom, aqui no caso, a função f que eu vou trabalhar é e elevado a x. Então fica o limite do h tendendo a zero, a função e elevado a x aplicada em x mais h, fica e elevada a x mais h, menos o e elevado a x, que é a minha f, isso aqui sobre h. Eu tenho o limite do h tendendo a zero. Aqui eu vou reescrever como e elevado a x vezes e elevado a h. Produto de potências de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Menos e elevado a x sobre h. Tem e elevado a x e e elevado a x aqui. Eu posso colocar em evidência. Limite do h tendendo a zero, de e elevado a x, que multiplica e elevado a h, menos 1 sobre h. Olha, esses dois são esses dois. E elevado a x vezes menos 1 é esse daqui. Esse limite é em h. Então, esse e elevado a x ele é uma constante.
de tal maneira que pode ir para fora do limite. Se o limite é em h e isso aqui só envolve o x, então isso aqui pode ir para fora. É como se fosse uma constante. h tendendo a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h. Agora, eu vou trabalhar só com essa parte de dentro aqui. Então, eu vou esquecer isso aqui por enquanto e vou trabalhar nessa expressão. O e elevado a h menos 1, eu vou chamar de t. E agora eu vou isolar esse h. E elevado a h é igual a t mais 1. Se a exponencial está pegando o h e está levando em t mais 1, o logaritmo natural vai pegar esse t mais 1 e devolver o h. Então, o ln de t mais 1 é o h. O que eu tenho ali é e elevado a h menos 1 sobre h, que fica... Bom, o e elevado a h menos 1 é aquilo que eu chamei de t. Então, esse aqui é o meu t. E o h é o ln de t mais 1. Então, para cá vem o ln de t mais 1. Vou reescrever isso. Como? No lugar desse t, eu vou fazer assim, ó, 1 sobre t. Isso aqui, ó, 1 sobre t é o t, divisão de frações. Conserva a de cima e multiplica pela de baixo invertida. Aqui vai rolar o ln de t mais 1. E agora eu tenho um número multiplicando um logaritmo. Vou utilizar esta propriedade aqui. Esse número ele vai lá para cima como expoente. Vai ficar assim, ó. 1 sobre o ln de t mais 1 elevado a 1 sobre t. Isso aqui é essa expressão, quando eu faço aquela mudança de variáveis. Agora eu vou voltar para o limite. Tenho um e elevado a x e tenho um limite do h tendendo a zero. Eu tenho que trabalhar com esse h aí. O que acontece quando o h tende a zero? Olhando para cá. Se o h tende a zero, e elevado a zero, isso aqui está indo para 1. E 1 menos esse 1 aqui, o t está tendendo a zero. O que eu estou falando é o seguinte. Quando o h tende a zero, o t tende a zero. Porque isso aqui tende a 1, então vai tender a 1 menos 1, que é zero. E elevado a x, limite do t tendendo a zero. Agora eu voltei lá para o limite, que é a derivada da exponencial. Está assim por enquanto, ó, e elevado a x vezes o limite do t tendendo a zero desta expressão. Então eu saí do h e estou trabalhando só com o t. Então aqui ficou 1 sobre o ln. Aqui eu tenho t mais 1, que é a mesma coisa que 1 mais t. 1 mais t elevado a 1 sobre t. Isso aqui é o limite de um quociente, que eu vou reescrever como sendo o quociente dos limites, porque o limite aqui da parte de baixo ele é diferente de zero, como veremos daqui a pouco.
Então, eu tenho e elevado a x do limite do t tendendo a zero da função 1 sobre o limite do t tendendo a zero do ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t. E aqui eu tenho o limite da função composta. Essa função f ela vai para fora quando ela é contínua. E a f ali no caso é o logaritmo natural, que é uma função contínua. Então eu tenho e elevado a x sobre... Aqui embaixo ficou o ln do limite, com o t tendendo a zero de 1 mais t elevado a 1 sobre t. O limite da função 1 é 1. O que é o limite com o t tendendo a zero de 1 mais t elevado a 1 sobre t? É isso aqui. Limite com t tendendo a zero de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Isso é o número de Euler. Então, aqui ficou assim, ó. E elevado a x vezes 1 sobre o logaritmo do número de Euler. E quanto que vale o ln de e? Aí eu vou por definição aqui, ó. Se a exponencial pega o 1 e leva na exponencial, o logaritmo natural pega essa resposta e devolve lá o x, que é o 1. Então, o ln de e é 1. Então, o que é que eu obtive aqui? Ficou e elevado a x vezes 1 sobre 1. Acabei de demonstrar que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.